Olá, gente, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre métodos, tá? Bem, um método é um conjunto de regras, né, e critérios que a gente tem que seguir nesse processo, então, né, de pesquisa, de investigação, tá? O método que nós iremos utilizar vai depender da pesquisa que nós vamos fazer e principalmente de qual é o objetivo dessa pesquisa, tá? Bem, por isso que nós, então, já escolhemos o objetivo antes de escrever o método, tá? Porque para cada pesquisa, para cada investigação, é preciso, então, esse conjunto de etapas, tá? Então, tem que ser um planejamento, tem que ter essas etapas que vão fornecer, então, né, subsídios, tá? Para que você teste ou não aquela sua hipótese, né, que tinha tudo a ver com o objetivo também. Então, um exemplo muito simples, né, é que quando, por exemplo, você vai se vestir, tá? Um exemplo aqui. Então, você precisa primeiro colocar a meia antes do sapato, certo? Porque se você primeiro colocar o sapato e depois tentar colocar a meia, não vai dar certo. Então, por exemplo, a sequência de como você vai fazer é importante, né? Então, um fluxograma, uma cronologia, né? Tá? Um cronograma não só macro, mas também micro das suas atividades. Eu agora que estou muito na pandemia dentro de casa, estou cuidando de casa, então quando a gente vai fazer, por exemplo, a limpeza da casa, né? Então você precisa ter toda uma organização, certo? Né? O que você vai fazer primeiro, depois, para não perder tempo, para que seja otimizado e dê tudo certo, né? Ou você vai fazer, por exemplo, um churrasco com seus amigos, não é? Primeiro você vai fazer as compras, você vai ver quantas pessoas virão, não é verdade? Porque senão, no meio do churrasco, alguém vai ter que sair correndo para comprar mais cerveja, mais carne, e aí não vai dar certo, né? Bem, então, agora que vocês vão escrever o método, né, de vocês, o que compõe, né, esse capítulo, né, esse momento do projeto de vocês? Primeiramente, o primeiro parágrafo a gente começa escrevendo qual é o tipo de pesquisa, porque nós já tivemos uma aula aqui antes, tá? Depois a gente começa escrevendo quem, né? Quem são esses participantes? Então, qual vai ser o tamanho da nossa amostra, né? Quantos, né? E quais são os critérios de inclusão e não inclusão e também os critérios de exclusão, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco, né? Onde, né, serão coletados esses dados, né? Então, o local dessa coleta, né? E o como é que esses dados serão coletados, né? Então, qual é o protocolo a ser seguido? Será que vai ter algum método de randomização, de aleatorização, né? Quais serão, então, dentro do como, quais são os instrumentos, né, que nós iremos utilizar, tá? Quando, aquilo que eu coloquei, então, qual é o fluxograma, certo, né? Ou qual é o cronograma também, né? Como vai ser feita a análise desses dados, tanto se for uma análise qualitativa ou uma abordagem quantitativa, tá? A gente tem que descrever como será feita a análise desses dados e também no método tem que estar escrito como será a parte ética da pesquisa, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês cada um deles e ao final eu vou dar exemplos, tá? Então, como nós já vimos, o tipo de estudo ou desenho do estudo, vocês irão lá descrever logo no primeiro parágrafo. Será uma pesquisa de campo, ou será uma pesquisa de fontes, quer dizer, uma revisão, ou vai ser uma pesquisa de laboratório, quer dizer, né, uma pesquisa básica, tá? Vai ser um estudo qualitativo, quantitativo, vai ser olhando para trás, um retrospectivo, vai ser olhando para frente, quer dizer, né, um prospectivo, tudo isso você já sabe. Se vai ter intervenção, se vai ser só uma observação, pode ser um estudo de caso, pode ser, né, já estudos maiores, caso controle, ou estudo de corte, ele vai ser transversal, vai ser longitudinal, ele vai ser, né, se tiver intervenção, ele vai ser randomizado, né? Vai ter um grupo controle ou não. Então, tudo isso a gente tem que descrever logo no primeiro parágrafo, tá? E em seguida, como eu disse para vocês, a gente tem que descrever quem, né?
quem são os participantes da nossa pesquisa. Então, o tamanho da amostra, se for uma pesquisa quantitativa, a gente tem que colocar lá o cálculo do N, né, que é importante. Vocês assistiram a aula passada sobre bioestatística, eu mostrei para vocês como fazer esse cálculo, tá? Quando a pesquisa é quantitativa, nós normalmente utilizamos, né, a saturação teórica. A gente vai, por exemplo, numa entrevista, nas entrevistas, né, você vai coletando os dados, vai chegar uma hora que, se você coletou 20, 30 ou 40, vocês vão começar a ver que as respostas são muito semelhantes, quer dizer, não vai modificar muito, não vai ter uma variação maior. Aí você para, né, de coletar os dados, tá? Os critérios de inclusão e não inclusão, tá? Que aqui é importante eu frisar para vocês. Critérios de não inclusão e critérios de exclusão são diferentes, tá? Que eu vou mostrar aqui agora. Critérios de inclusão e não inclusão estão juntos, tudo junto. Então, quem são eles? São aqueles que serão selecionados para entrar no nosso estudo. Então, são aqueles que vão ser incluídos, tá? Por exemplo, aqueles maiores de 18 anos, aqueles que concordarem participar da pesquisa, aqueles, aí entra o não inclusão, tá? Aqueles que não tiverem febre, certo? Então, aqueles que não estão febris, então você coloca aqui, tá? Aquele que, por exemplo, não tem uma síndrome genética, então aí você pode colocar vários critérios de não inclusão, porque é aquele que nem entrou na sua pesquisa, ou que entrou ou que nem vai entrar, que é diferente do critério de exclusão. Por quê? O critério, a gente só pode excluir aquele que já estava dentro, entendeu? Aquele que você entrou no seu critério de inclusão e de não inclusão, mesmo assim você teve que retirar. Então, por exemplo, tá? Né? Aqueles que desistiram, né? Vocês sabem que na parte ética, todo participante ele pode desistir a qualquer momento, no início, no durante, no depois. Ele responde todo o questionário para você, né? Participa de toda a sua entrevista, mas depois ele chega em casa, conversa com alguém, com os pais, né, com um amigo, e resolve que não quer participar. Ele pode entrar em contato com você e desistir da pesquisa, certo? Então, esse já estava fazendo parte, desistiu, você terá que excluir, tá? Ou aqueles que não responderam todas as perguntas, ou não responderam adequadamente, certo? Ele deixou de responder uma pergunta importante e aí, sem aquela resposta, vai, né, trazer um prejuízo, um viés para a sua pesquisa, você vai ter que excluir. Deu para entender a diferença do não inclusão? É aquele que nem entrou. O de exclusão é aquele que já estava dentro e teve que ser retirado, tá certo? Um outro tópico, né, do métodos é o como é que você vai fazer, tá? E aí entra o protocolo de pesquisa. O que é o protocolo, tá? É o como fazer, tá? Então, quais são os instrumentos que você vai utilizar para a sua coleta de dados, né? Quando, né? Então, você vai fazer, então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui do fluxograma, né? Então, aqui, ó, tem o tempo 0, tempo 1 e o tempo 2, por exemplo. Se você coloca um fluxograma desse, fica muito fácil da pessoa entender. Você sabe que esse participante, ele vai ter uma avaliação inicial, né, onde serão coletados a frequência cardíaca, a pressão arterial, a saturação e aplicar um questionário aqui de qualidade de vida, por exemplo, o SF36, né? Depois do tempo 1, né, que lá no projeto você, né, já escreveu, já né, descreveu direitinho, vai ser a avaliação durante, que, por exemplo, vou coletar os dados, sinais vitais, mas não vai coletar, né, o questionário de qualidade de vida, e depois uma avaliação final, né, que é o tempo 2 lá, né, que já foi pré-determinado quando será esse final, onde serão coletados os mesmos dados que foram coletados lá no início. Vocês estão vendo? Quando a gente tem um fluxograma assim, fica tudo tão mais simples, né, para a pessoa entender como é que vai ser feito, tá?
E aí, a gente tem que descrever, né, como vocês sabem, os instrumentos de coleta de dados, né? Se vai ser um questionário, se é um questionário já validado, tá? Se não, se é a gente que, né, se é o próprio participante que vai criar, tá? Se são entrevistas, né? Como serão essas entrevistas, né? Se serão gravadas, se serão escritas, né? Se serão filmadas, tudo isso tem que estar escrito lá. Né? Se vai ser uma pesquisa simplesmente observacional e aí você vai ter um formulário para preencher, né? Então você vai lá coletar os dados, por exemplo, dos parâmetros da ventilação mecânica, né? Por exemplo, de uma pressão arterial, tá? Você vai coletar dados de prontuários, se vai ter intervenção, né? Aí qual vai ser então esse formulário aí de intervenção? Então, né? Esses instrumentos precisam estar descritos no método, tá? Também no método você tem que escrever lá como serão analisados esses dados depois que você, então, né, coletá-los. Tá? Então, se por exemplo você vai fazer uma pesquisa qualitativa, né, eu não sou a pessoa mais expert nisso, mas o que eu tenho visto muito, né, que nas pesquisas qualitativas os pesquisadores utilizam muito, né, a abordagem de Bardan, né? Ou muitas vezes de Minayo, né? São técnicas, né, de análise de dados qualitativos, e também existe até ferramenta tecnológica, né? Por exemplo, o Iramutec, certo? O Iramutec é uma ferramenta tecnológica, né, que faz análise qualitativa de dados, tá? E existem, né, agora análise de dados quantitativa. Então, o que você precisa colocar lá no seu projeto, tá? Você tem que colocar qual é a ferramenta que você vai utilizar para análise. Então, se é o programa Biostat, se é o SPS, se é o SPSS, se é o JASP, tá? Se você vai ou não fazer análise da normalidade desses dados, né? Qual é o programa que você vai utilizar? Normalmente é o Shapiro-Wilk, que pode ser outro também, dependendo do teste que você vai utilizar. Quais são os testes que você vai utilizar? Por isso que o objetivo, por isso que eu falei lá, quando você vai pensar nos objetivos, você já tem que pensar também na bioestatística, porque você só consegue responder algumas perguntas estatisticamente. Então, por isso é que aqui, ó, você vai dizer, olha, eu vou utilizar o teste T de Student, eu vou usar o Q quadrado, eu vou utilizar o coeficiente de Pearson, né, para análise dos meus dados, dependendo do que você vai fazer, se é uma comparação, correlação, se é uma associação, tá certo? E aqui também a gente vai colocar qual é o nível de significância, que aí quem escolhe são os pesquisadores, né? Você e o seu orientador. Então, qual vai ser o nível de P? Normalmente, né, em pesquisas com seres humanos, a gente costuma utilizar o P menor que 0,05, né? Conforme eu já dei na aula lá de bioestatística, tá? É importante também, né, importantíssimo colocar aí a questão ética, né? Inclusive eu vou ter uma aula aqui falando somente de uma não, duas aulas só falando de ética. Uma parte mais geral, né, conceitual, e a outra mais prática, tá? Então, em relação à ética, né, que ela tem que estar presente. Gente, a ética tem que estar presente o tempo todo. Eu coloquei aqui em toda a pesquisa que envolve o ser vivo, a natureza, mas eu acho que a ética tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida, né, tá? Com o seu colega, com a natureza, com os objetos, inclusive, né? A gente não vai sair por aí quebrando as coisas, né? Ah, não é meu mesmo, então tudo bem, posso bater a porta, não é verdade, né? Então, acho que ética, né, é uma questão que a gente tem que ter o tempo todo, a gente tem que ter o respeito, né, por tudo na vida, tá? Em termos, então, de animais, existe o Comitê de Ética, né, de uso de animais, que é o CEUA. Se for pesquisa com seres humanos, né, tem o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, certo? E sempre precisam ter, né, esses dois componentes, os riscos ao participante e não esquecer de, juntamente com os riscos, colocar a forma de assistência, tá? Então, se eu coloco que o risco é de constrangimento, então eu tenho que colocar o que é que eu vou colocar para minimizar esse constrangimento, entendeu? Se o risco é
a perda do sigilo, né? Então, como é que eu vou fazer para, né, diminuir ou não ocorrer essa perda, entendeu? Tá? E os benefícios, né? Sempre precisam ter lá, porque para o comitê de ética é importante sempre esse peso entre risco e benefício. O benefício tem que ser maior do que o risco. E esses benefícios, se forem diretos para aquele que está participando, é melhor. Mas a gente também aceita benefícios indiretos. Mas tudo, gente, é para o participante. Vocês viram que o tempo todo eu coloquei aqui. São riscos para o participante e os benefícios para o participante. Porque eu já vi pesquisas em projetos no qual o pesquisador coloca lá risco para o pesquisador. Qual é o risco? Da pessoa não preencher direito o meu questionário. Gente, isso eu não estou preocupado. O comitê de ética não está preocupado com o pesquisador. Nós estamos preocupados com os participantes, tá? Então, é com riscos e benefícios ao participante da sua pesquisa. Não é o risco para você, pesquisador, não, tá? Isso é muito importante, tá? E a redação, né? Eu coloquei esse item aqui, redação, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês dar algum exemplo, mas de um artigo que já foi publicado, que é diferente de uma pesquisa já realizada. Tenho que lembrar que a redação desse momento do método, né? Então, qual que é? Nós estamos fazendo um projeto, então, pense bem, isso aqui ainda não aconteceu, é um projeto. O que é o projeto? É aquilo que a gente imagine que nós iremos fazer lá na frente, tá? Nós estamos escrevendo o método. Então, o método é aquilo que nós iremos realizar. Por isso, essa redação do método, gente, tem que ser no futuro, tá? Né? Serão aplicados tantos questionários, a amostra consistirá, né, de tantos participantes, a coleta de dados será realizada em tal lugar, certo? Né? Então, porque é futuro, nós estamos descrevendo o método de um projeto, é diferente de alguma coisa que já foi publicada, que já foi realizada, que são os exemplos que eu vou dar, tá? Então, esses exemplos aqui que eu estou dando é de um artigo que foi publicado por mim, pela Samara, né, aluna nossa aqui da residência, tá? E, então, tá aqui, olha. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, onde nós escrevemos aqui, dentro do método, o tipo de pesquisa e a parte ética já. Veja, trata-se de um estudo de campo, prospectivo, observacional e longitudinal, que seguiu as normas da Resolução 466, né? No qual o responsável pelo paciente assinou o TCLE. Além disso, foi lido para o participante, mesmo que ele estivesse inconsciente, na presença de uma testemunha, o termo de assentimento, entendeu? Né? Aqui iniciou-se o método, né, a descrição do método, com o tipo de pesquisa e já com a parte ética. Pode escrever a parte ética agora, no final, não tem importância, tá? Um exemplo do onde e quem, tá? Então, desse mesmo artigo. A realização da pesquisa deu-se, por que está no passado? Porque já é um artigo publicado, tá? Vocês vão escrever no futuro, tá? A realização deu-se na unidade de terapia intensiva de um hospital público. Vocês estão vendo o local onde aconteceu. Com quem? 30 pacientes, tá? Desses, incluíram-se todos aqueles que estavam em ventilação mecânica invasiva por um período superior a 24 horas, com umidificadores ativos, sem restrição de idade e gênero, tá? Cujos responsáveis, né, autorizaram a participação do estudo, né? E os critérios de exclusão seriam excluídos, né? Por que foi no passado? Aqueles que desistissem da pesquisa, no entanto, não houve perdas no estudo, né? Ninguém desistiu, né? A gente não precisou, né? Tá? Retirar ninguém. Então, não houve, apesar de ter critério de exclusão, né? Ninguém precisou ser excluído desse estudo, certo? Tá? E o como, né? Então, eu coloquei aqui uma parte, sabe, do protocolo, porque ele é longo, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, ó. A coleta de dados ocorreu durante todo o período de internação dos participantes. Os dados
foram descritos numa ficha criada pelos próprios autores, identificada por números ou letras, preservando a identidade do paciente, no qual essa ficha constava o quê? Do diagnóstico, os dados pessoais como idade, altura, peso predito, a data da admissão, a data do início e do fim da ventilação mecânica, e assim foi descrito como é que foi feito o protocolo, tá? E aí, então, também um outro exemplo, né, de como foi feita a análise dos dados. No caso aqui, vocês vão colocar no futuro, né? Então, aqui, ó, os dados foram organizados e tabulados numa planilha Microsoft Excel 2010. Análises estatísticas foram realizadas por meio do programa SPSS, qual foi a versão. Por quê? Porque depois a pessoa vai ter que poder reproduzir os seus dados. Então, ele tem que saber qual foi o programa, qual foi a versão, tá? Porque pode, às vezes, dar diferença, tá? Os dados foram descritos em média desvio padrão e o teste de Kolmogorov-Smirnov indicou que os dados analisados não eram paramétricos, quer dizer, a gente verificou a normalidade desses dados, tá? E assim, então, para a correlação, que era isso que a gente queria fazer, né? Desses testes foi utilizado, então, o teste de Spearman, né? Então, qual foi o teste de hipótese utilizado e o nível de significância que foi de P menor que 0,05. Deu para entender? Então, esses dados precisam estar descritos lá no projeto de vocês, tá? Né? Como é que vocês vão analisar os dados, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Tchau.